Bom dia! Mais uma quinta-feira nós por aqui para mais uma live, a última da série Janeiro Branco. As minhas amigas Val já está por aqui, a Gi já está a caminho. Te convido a respirar no aqui e no agora. Fica aqui com a gente para mais essa entrega. Como está o som? Me ouve? Já te enviei o convitinho. Para quem está chegando por aqui, já vai respirando. Respira fundo. Vai alinhando aí o coração. Janeiro está acabando, mas você precisa estar inteira para continuar aqui. Oi, Val, vejo você. Bom dia! Bom dia, minha amiga. Deixa eu entrar aqui, deixa eu dar uma... Estamos procurando a Gi. Está a caminho, deixa o Instagram comunicar. Gi, acabei de te convidar. Aceitando você. Já Olá, Oi, minha amiga. olá. Meninas, a Não imagem aparece a tá live ao linda aí. vivo. Sua imagem tá Não, boa. tá boa. Tá Tá boa, boa? Val. Ah, Não, tá. tá ótimo. Não aparecia a live ao vivo aqui pra mim. Sim. E agora eu não tô vendo a Cícera, mas tudo bem, taca-lhe pau assim mesmo. Ah, eu já estou vendo as duas. Eu também, vejo. Ai, que bom. Tá bom, Meus tá botões ótimo. sumiram aqui. Vocês conseguem Bem-vinda, Cássia. aviãozinhos aí? Consegue? Meus botões sumiram. Vamos Tá, compartilhando a live? vamos Vamos compartilhando. mandar aviãozinho aqui. Sim, vamos mandar aviãozinhos. Boa. Faz tempo que você entrou? Faz tempo que você entrou, Val, ou Cícera? Porque eu não vi você ao vivo. Não estava entrando. Foi minutinhos. Agorinha. Então tá bom, vamos lá. Mandei para as nossas amigas nos verem aqui. Já deu introdução, amiga? Ainda não. Bora lá. Vamos recepcionar aqui, né? Já tem gente por aqui. Passa com a gente. Não sei se vocês conseguiram ouvir, porque aqui a aquarela de Toquinho. Eu tava vendo a data aqui, o ano dessa música. Falei, meu Deus, eu tinha 3 aninhos. Ai, não ouvi, acho que eu cheguei depois. Não Chegou dá para depois? ouvir, não. É que realmente eu estava procurando para ver se aparecia a live. Não aparece, meninas. Olha isso. Olha Não pra aí. aparece, né? Tem que procurar pelo nome. Por isso que não, É. não tá entregando, entendeu? Ô, Cássia, Entendi. você recebeu notificação? Responde pra gente, por favor. Porque, olha, eu abri aqui o Note, não tá aparecendo a live ao vivo. Para mim também não Não tá apareceu, não. aparecendo. Olha pra isso. Nem agora que a gente já tá aqui há um tempão, não tá aparecendo. Mas Passa aí. Ela recebeu. Ah, ela recebeu. Beleza, que bom. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Mas enfim, bora lá, né? Enquanto o Instagram tá parando a nave dele aí, né? Para comunicar para nossas queridas. Enfim, meninas, chegamos aqui, né? A nossa entrega da série Janeiro Branco. Mas a gente costuma dizer que as campanhas acabam, mas a gente continua no propósito aqui, né? A gente continua aqui trazendo conscientização para esse cuidado integral com a nossa saúde, né? Este foco foi saúde mental, emocional, mas a nossa linguagem, né, de abordagem, o nosso método de trabalho é o ano inteiro, né, com esse cuidado emocional. Então, você que está chegando aqui, por aqui agora, a gente está falando de uma campanha, né, de cuidado com a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental.
porque já é um tema universal, né? De que as pessoas estão entrando em colapso mental e emocional, né? E tudo começa aqui, né? Se a gente não estiver bem emocionalmente, com as nossas ideias alinhadas, com aqueles... o nosso propósito maior, né? Se a gente não souber isso, a gente se perde no caminho, né? E para trazer um gancho aqui para nossa abordagem, a gente quis falar, né? Esse mês inteiro sobre estar perdido, né? Quantas de nós já estivemos perdidas em alguma circunstância da vida? Em algum momento a gente se perdeu, né? Por algum motivo, cada um pelo seu, né? E reconhecer isso é um ato de coragem, né? A gente só pode se achar, procurar algo se a gente sentir falta, não é mesmo? Então, se você está chegando por aqui e sente que se perdeu, né, meninas? Que algo perdeu, de repente você, os anos já se passaram e, puxa, ia estudar, ia fazer uma faculdade, mas acho que já estou velha. Ah, me perdi no relacionamento que fiz uma má escolha. Ou estou perdida nos meus papéis de mãe, né, de esposa. Ou até mesmo, né, nas congregações que a gente fala, né, dentro das igrejas, pessoas perdidas espiritualmente, acha que tá lá, mas a vida parece que não anda. Alguma coisa aconteceu nessa trajetória e a gente precisa recalcular essa rota, né? E em que momento a gente faz isso? A partir de agora. A partir do momento que você está ouvindo essa mensagem, você pode tomar uma nova decisão. Não é isso, meninas? A partir de agora, a gente pode alinhar. Ó, um mês praticamente já foi do ano. E nada muda, né? Tudo é a mesma coisa. Olha para suas atitudes, olha para suas ações, né? Quais são as atitudes que você tem feito? Será que são as mesmas? As decisões são as mesmas? Nada vai mudar se a gente não mudar internamente, né? Tragam aí Bom dia, Nilza. questões. A Nilza chegou por aqui, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, meninas. Vamos ver você. Então, essa pessoa, então, aí que tá, né, meninas? Quando a pessoa está perdida de si, ela não entende, como você disse, ela não sabe o que procurar, porque ela não tem que saber, né, o que procurar para se dar conta de que está perdida, né? Então, a gente veio clarear mesmo. Você que tá com aquele cansaço sem fim, sabe? Que dorme e não descansa, que acorda cansada, que já de pensar no seu dia, abrir o olho, pensar naquele dia, você já tem vontade de voltar a dormir, de não levantar, sabe? Essas sensações são sinais de alerta, né? É aquela coisa que as pessoas percebem que você perdeu o brilho, você não percebe, mas porque você também está olhando no espelho e não está conseguindo olhar nos seus próprios olhos. Às vezes está lá penteando, maquiando, mas você olha para a janela da alma para você perceber que tem alguma coisa diferente ali em você. Então, o convite é sempre essa autopercepção, se reconhecer, se conhecer para poder se reconhecer, né? Então, o autoconhecimento, a gente sempre bate nessa tecla, porque não tem como notar que tem alguma coisa diferente, que perdeu alguma coisa pelo caminho, se a gente não tiver autoconhecimento. Então, é muito abrangente, é genérico, mas eu me lembro, assim, quando eu era bem novinha, eu ficava pensando... Eu penso sobre as coisas, né? Se acontecesse tal coisa, como eu reagiria? Eu sempre gostei de ficar muito na minha cabeça, era a minha brincadeira favorita, ou passatempo favorito, e aí eu sempre ficava pensando nisso, como eu resolveria tal coisa, se acontecesse tal coisa, como eu agiria diante de tal coisa, né? Então, às vezes precisa parar para pensar sobre essas situações, né? Para você pensar coisas que você nunca pensou antes, né? Tipo, chega na hora e você fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso. E vamos pensar um pouco como eu me sinto em relação às coisas, como eu me sinto em relação a ambientes, né? Às vezes alguns ambientes estão até fazendo mal e você não percebe. E aí, se você não... Vai no piloto automático, sabe? Ela levanta, faz tudo sempre igual, que nem aquela música. Né? E levanta, faz o café da manhã, faz as correrias aí. É tudo mesmo dia repetido, né? E se a gente repete o dia, todo dia, fazendo as mesmas coisas, dificilmente a gente para pensar em eventuais acontecimentos diferentes, sabe? Então, é sair do piloto automático. O convite é sempre sair do piloto automático
e se perceber. E às vezes quando a gente começa a sentir que as coisas não fazem mais sentido, porque, gente, presta atenção, se você não está sentindo, não está fazendo sentido. Você percebe que a palavra é sinônima? Se eu não sinto, não vejo sentido, eu não sinto. Se eu não sinto, eu não vejo sentido e as coisas não conectam. A gente precisa sentir. Então, o primeiro sinal, que nem aquela outra música, eu e as músicas, socorro, eu não estou sentindo nada. Se você não está sentindo nada, tem alguma coisa acontecendo, porque não é normal um ser humano não sentir, percebe? Parou para imaginar que não é normal um ser humano não tá sentindo nada, não tá muito apático, tá muito robotizado. Robotizado é a palavra. Robotizado. E o nosso cérebro tem essa tendência de sensibilização. Então, às vezes, uma coisa que me chocava, aquilo se torna repetido e eu não sinto mais nada. Aquilo não me afeta mais. Acaba sendo naturalizado. Então, a gente tem que estar sempre atento sobre isso, porque se a gente ficar no programação primária do nosso cérebro, que é gastar menos energia, automatizar todas as nossas funções, desensibilizar para não sofrer, para não sentir desconforto, a gente acaba virando máquinas. E o que não vai nos diferenciar das máquinas é justamente o sentir. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nessa era de inteligência artificial e os empregos básicos, assim, de padrões de rotina repetida, vão ser todos substituídos por máquinas. E aí, o que vai te diferenciar das máquinas? Né? Quando me perguntam assim, o que você tem de diferente? Porque de diferente das máquinas que não vão poder substituir o que a gente faz, né? Esse sentir. Se eu consigo conectar o meu coração, o meu sentir, com o seu sentir. Senão, né? Não vai ter diferença mesmo. Então, amadas, vocês que estão aí nos ouvindo, nós estamos numa pegada aqui forte, a gente sempre repete, nós não vamos parar, né? Janeiro Branco é só um pretexto para estar falando com você aqui todas as semanas. Então, cola na gente que a gente está aqui no bonde, o bonde está caminhando, a gente está caminhando para esse lugar de não se abandonar e não ser substituído por máquinas. Isso não é relevante para você? Olha, meninas, deixa eu compartilhar com vocês, né? Esse tema da live de hoje. Olha como é que as coisas vão fluindo, né? Eu estou vivenciando isso que nós estamos falando aqui. Olha, hoje é quinta, né? Na terça, teve um acontecimento comigo. Uma pessoa falou algo para mim e não foi uma coisa nem tão grave, mas que me magoou, me chateou demais. Presta atenção, olha isso. E na terça acabou para mim. Eu fiquei muito mal, muito, sabe assim, não queria fazer mais nada e dei uma desanimada total. E aí eu falo, como o conhecimento é maravilhoso, gente. O conhecimento liberta, o conhecimento te cura. Eu dei graças a Deus pelos conhecimentos que eu tenho, pelas técnicas que a gente tem. Porque logo eu percebi que aquilo me fez mal. Fui fazer aplicação de técnica, aplicação de respiração consciente e de liberação, para liberar aquilo. Só que aí a gente vai se percebendo. E o que eu percebi? Foi algo que atacou uma ferida que eu já trabalhei ela, uma ferida antiga. Já trabalhei, mas eu percebi que eu preciso trabalhar mais. Porque me afetou de uma tal maneira que me derrubou mesmo. Sabe assim? E eu fico imaginando quantas pessoas estão, neste momento, vivendo isso. Porque não tem uma técnica, não tem uma ferramenta, não sabe como liberar. E aí, qual o problema, né? Eu passei um dia, né? Uma tarde ali, vamos dizer, e já consegui ali liberar e pôr para fora. E quem não tem esse conhecimento? E vai carregando aquela dor. E aí é uma dor em cima de outras dores, porque já passou por aquilo e está só replicando. Imagina como essa pessoa está. É claro, a gente se perde. E aí não consegue nem sentir mais, não consegue nem distinguir, né? De onde vem aquilo, por que vem aquilo, por que eu senti aquilo. Então, conhecimento.
é importante demais. O meu conhecimento me libertou e me curou, porque se a gente for somatizar, né, um sentimento, algo que eu senti de ruim, se eu não fizer nada e somatizar aquilo, aquilo vai, de alguma maneira, no meu corpo, né, se manifestar. Então, mulheres, vocês que estão aqui, a gente está sempre falando, né? Hoje é dia 29 aí de janeiro. Sempre falando e sempre vamos continuar falando dessa importância de você buscar conhecimento, de você buscar ter ferramentas, ter técnicas que vai te ajudar nesses momentos. Porque sempre vai acontecer, né? Nós somos seres humanos. Sempre vamos ter decepção, sempre as pessoas vão nos decepcionar. Porque nós não temos controle sobre o que a pessoa faz. Mas, depois que você passa por um processo terapêutico, você tem controle sobre como você vai reagir, né? Do que a pessoa fez com você. Então, é o nosso convite aqui. Como a Gi falou, cola em nós aí e vamos juntas buscar cada dia mais esse conhecimento. Né, meninas? É sobre isso, Val. É poderoso, né? O autoconhecimento tira das prisões emocionais mesmo, aquilo que da rota perdida, na verdade, né? Porque uma coisa é você repetir um padrão que não é seu, algo que você aprendeu e tá lá inconscientemente, né? Se te ensinaram algo, né? Que disseram que você não era capaz, quem disse isso para você, né? Foi as experiências daquela pessoa que levou ela a tomar aquela decisão e, né, trazer isso, né? De diminuir outras pessoas. E às vezes a gente tá com esses pensamentos, né? A gente tá com essas ideias que a gente aprendeu. E se tiver errado a ideia do outro que você ouviu a vida inteira, né? E se te falaram para ir por um caminho e você agora pensa, existe outro caminho, né? É possível você parar e recalcular essa ruta. Falar, poxa, eu estou acostumado para aqui, porque é mais prático, não vai ser diferente. É algo aprendido, né? Você fala, nossa, eu aprendi a pensar assim. Você vê do comportamento, né? A Gi falou, né? Todo dia é sempre igual. A música é do Caetano. Ela acorda. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Tudo igual. Né? Do café, do café popular. Gente, o que vai mudar? Aí você fica sentada, ou não vamos diminuir ninguém aqui, né? A gente nem pode fazer isso. Mas é a gente acolher a nós mesmos, primeiro em mim, né? Depois no outro. Fala, puxa, eu quero tanto uma mudança, eu quero tanto que algo aconteça, mas faça sua autoanálise aí, né? Analise o que você tem decidido. O que, de novo, nesse janeiro, 29 dias do primeiro mês do ano? Conta e contabiliza. Que ato você fez diferente? Que você o ano passado não fez isso. Comece a olhar. Se você está repetindo, infelizmente não vai ter mudança, né? Eu comecei a fazer algo novo aqui, eu já vejo uma mudança imensa. Eu falei, gente, eu fiquei surpresa com o resultado. Eu falei, nossa, que incrível. Como eu não fiz isso antes, né? Claro, eu não tive o resultado porque eu não tinha feito antes. A partir do momento que você decide, né, agir, você começa a ver resultado diferente. Eu estava vendo ontem, eu gosto muito de ouvir história, eu vi ontem, até tá marcado no meu Instagram, vou ser breve, tá, menina? Só vou colocar aqui um ponto, né? A moça que ela tinha passado por abuso, não lembro o nome dela de cor agora. E eu tava ali, né, fazendo uma pesquisa e veio esse relato dela, era uma entrevista, depois eu fui pro Instagram dela e até, né, repostei a mensagem dela que era muito poderosa. Uma mulher que vem um abuso sexual, né, é expulsa de casa, uma jovem de 13 anos, ela vai pra rua, sofreu preconceito do próprio pai contra a aparência dela, e o sonho dela era ser cabeleireira, maquiadora, essas coisas todas, né? Só que os abusos causaram tanto trauma dela que ela teve alopecia, ela começou a ter queda de cabelo. E como uma menina, né, que tinha sonhos de ter cabelos lindos, cuidar dos cachos, né? Ela ia trabalhar com cabelo, sendo que ela própria não tinha cabelo. Às vezes, né, a gente vai usar a nossa experiência, a nossa dor, para curar outras vidas, né? Para devolver alegria de vida para outras pessoas, né? E os processos doloridos vai nos fazer compreender que a gente não é o que fizeram com a gente, né? Hoje a menina dá palestra, ela ajuda mulheres que também perderam o cabelo, mulheres que estão em processo, né, de
voltar aos seus cachinhos, a trabalhar com cacho, né? Com cabelo natural, tudo por conta de uma história impactante. Hoje ela muda a vida de outras mulheres, devolve a autoestima, né? Não é devolver, mas conecta essa mulher a se amar novamente, se aceitar na sua aparência, através de uma história de dor. Então, não importa o que te aconteceu, a história é sua. Você só precisa acolher e tomar uma decisão. Ou você fica parada, vendo todo o cenário, né? Sendo o palco, não, sendo a plateia do palco de outras pessoas, ou você entra nessa história, assume a sua posição, né? E começa a ser a protagonista. Ah, mas como assim eu vou ser protagonista? A sociedade tá assim. Mas a minha família, olha de onde eu vim. A gente começa a dar desculpas. Eu dei muita desculpa na minha vida. Falei, nossa, mas não, eu não vou para um lugar desse, eu não sei nem falar. Nossa, eu falei, meu Deus, mas como assim? Como que eu vou me posicionar diante de uma sociedade, né? Entrar em lugares. Quando eu fui ver a minha história, como a Val falou, né? A gente tem reações porque a gente aprendeu e tem uma raiz daqueles gatilhos que vai nos acontecer diariamente. Observar isso é um sinal de alerta para que você possa entrar em um processo de cura. E é o que a gente traz aqui para as mulheres, para nossas pacientes, né? Existem 5 feridas emocionais, né? Será que essa dor não está sendo repetida? Ah, mas foi de agora. Fulano fez e bum, eu explodi. Não, olhe para a sua história. Sentimentos de rejeição. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, se eu fosse valorizada, né, seria até viável. Claro que eu ia me desenvolver melhor, mas ninguém valoriza o meu trabalho. De onde vem esse sentimento? Você precisa mesmo da validação do outro ou você vai lá e se valida? Aí o outro fala, nossa, só coloca o selo de autenticação, né? Tá validada. Você precisa validar a sua história, né? E é sobre acolher. Quando a gente fala acolher, não é dar café para o problema nem para a dor, né? É olhar para ela sem julgamento, né? Falar, puxa, eu não nego minha história, eu não tenho vergonha de falar do que me aconteceu, mas hoje eu não sou aquela mulher. Eu não sou aquilo que me aconteceu, né? E aí eu me liberto de mim mesma, porque eu estava presa numa história, né? E ali eu saio, é como se a gente abrisse o livro, né, e falasse assim, olha, agora você vai sair, você vai escolher uma nova trajetória, você pode escolher vários caminhos, qual que você vai escolher? Ficar estagnada, esperando um ano passar, um mês se fechar, e você fala, nada mudou. A sensação é a mesma. As pessoas, até a cara das pessoas são as mesmas. Já vi pessoas falarem assim, gente, cheguei no ambiente de trabalho, voltei de férias, a cara era a mesma, nada mudou. Nada vai mudar mesmo. Agora, se você mudar, se você chegar, nossa, eu tô até olhando diferente para aquela pessoa, nem que ela tem um pouquinho de qualidade, ó, ela faz isso, mas olha só, você começa a ver qualidade nas pessoas. Porque você muda o olhar interno, né? Você começa a ver beleza, encontrar, né? A silhueta das coisas, né? E aí as coisas começam a fazer sentido na vida, né? Faz sentido para vocês, meninas? Vocês se encontraram já presa em alguma dor? A sensação de perdido mesmo, né? Tipo, e agora? Onde eu vou? O que fazer agora, daqui para frente? Que passo tomar, né? Em qual direção? Eu acho que toda mulher já sentiu assim, né? Principalmente depois que casa, que tem filhos, acaba se perdendo de si nesses papéis, né? De esposa, de mãe, e aí vai ficando para trás, né? Eu desafio você, mulher que esteja aí nos ouvindo, se você em algum momento da sua vida não sentiu essa ausência de identidade, até se sentir perdida, assim, um pouco, sensação de, né, um cotô, um covô, que nem fala os mineiros, aquela sensação de alguma coisa faltando e às vezes não sabe nem o que é, né? Então, quem de nós, né, não esteve nesse lugar ainda? E aí que tá, né, como a Val disse, quando a gente aprende recursos, porque tudo que tá difícil ou tá complicado é porque a gente não conhece ainda recursos. Aí, às vezes, até falar, já tentei de tudo, tentou de tudo que conhecia. Mas existe um tipo de ignorância que é aquela que a gente nem sequer faz ideia de que existe aquelas coisas, né? É a tal da ignorância consciente, aquela que, uau, eu já sei que existem coisas que eu não sei o que são. Tá consciente da sua própria ignorância. Agora, aquela ignorância inconsciente é aquela que eu não faço nem ideia que existe,
né? Aquelas coisas que eu não faço ideia que existe. Então, mulher, quando a gente vem aqui, para contar para você que existe, hoje existe método para tudo, graças a Deus. E existem recursos para tudo. Então, existe recurso para você sair da estagnação, existe recurso para você sair dessa sensação de se perder de si, existem métodos para você desafiar suas próprias circunstâncias e quebrar as suas próprias limitações. Então, não precisa ficar nessa sensação a vida inteira, sabe? E quando eu penso que nossas antepassadas, nossas mães, tias mesmo nessa geração tão mais próxima de nós, não tinha noção de que existia vida além daquilo que elas viviam. Aquilo era o mundo dela, né? O ciclo familiar, muitas que eram só donas de casa não sabiam nem o que acontecia no mundo fora de casa, né? Tamanha desligamento de si e do mundo. Então, só para viver a maternidade e a vida familiar. Então, se a gente... Muita gente ainda está nesse lugar. Se a gente não chega aqui e conta para você que existem essas coisas, que existem ferramentas, que existe método, existe exercícios, existem técnicas, existem tantos recursos hoje para facilitar a sua vida, para te dar direção, para te dar autoconhecimento, para te permitir viver a vida que você deseja e merece viver, tirar alguém da ignorância, sabe? Por isso que eu abraço mesmo essa missão, porque para mim expandir a consciência, a minha foi assim, um start, né, de primeiro em nós, através de nós, expandir minha própria consciência para aprender novos recursos, para ficar mais fácil a vida, para ficar mais leve, principalmente na minha porta de entrada, que foi em relação à criação dos meus filhos, né, que eu também tinha aquela coisa da maternidade romantizada, né? Quero ser a melhor mãe do mundo e tal. Depois a gente começa a ver que o negócio é um pouquinho mais difícil do que a gente imagina. Então, a minha porta de entrada foi buscar recursos para aprender a lidar com o meu menino, que foi mais desafiador do que as meninas que são mais velhas, né? Então, quando você vai buscando recursos, aprendendo e descobrindo que existem recursos, que existem meios para facilitar a sua vida e as suas ações, que existem técnicas para tudo, uau, o mundo abre, né? A mente explode, né? A caixinha aqui. Então, isso é fascinante para mim. Por isso que eu quero que você saiba, por nós, que nós aqui estamos preparadas a conduzir vocês por esse autoconhecimento, por essa quebra de crenças limitantes, por essas amarras que te prendem em traumas passados, né? Nossa formação TPM é de caçadoras de... A Val gostou da expressão, né? Caçadoras de feridas emocionais, que a gente vai mesmo lá na raiz, porque existem métodos que tratam aqui na superfície, né? Que trata na hora, assim, e parece que sarou, tipo um analgésico, parece que sarou, só que a causa da febre é lá embaixo, né? Então, o método TPM é esse método que vai lá, descobre as feridas emocionais, as raízes do seu comportamento de hoje, que estão lá no passado, no seu passado, na sua infância, na sua vida intrauterina, na sua genética também, e vai arrancar isso pela raiz, para que você realmente não venha patinando nessa coisa de parece que sarei, daqui a pouco tô passando por aquilo de novo, né? É claro que a gente tem que estar limpando nossas feridas emocionais o tempo inteiro, porque assim, a vida acontece. A gente está aqui lidando com pessoas, relacionando com, né, na vida social, com diversos núcleos sociais, então as coisas vão acontecendo. De repente, que nem comentou a Val, aparece alguém que vem dar um gatilho numa coisa que é sua ferida, né? Aí dispara o gatilho ali e você se depara de novo com aquilo. Então, beleza, vamos lá de novo, né?
vamos lá limpar de novo. E todo dia a gente está sujando os pratos, né? Como a gente adotou aqui na analogia dos pratos. Tá se alimentando, tá sujando as panelas para cozinhar, tá sujando. E todos os dias a gente vai ter que estar limpando. Então, a ideia é autonomia. Eu amo autonomia. Eu adoro autonomia. Eu posso fazer por mim. Eu posso sair do lugar que eu tô sozinha, assim, sem precisar de alguém vir para me tirar, sabe? Então é isso que a gente faz. A gente ensina um caminho, a gente mostra o caminho e vocês podem apossar desses conhecimentos também e trabalhar em si. Percebe que é diferente você ensinar o caminho do que só... Como é que é aquela analogia? Ensinar a fazer em vez de dar, sabe? Tipo, não precisa ficar dependente de mim. Os nossos pacientes não ficam dependentes da terapeuta TPM. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não é aquela coisa que vocês vão ficar anos com a gente aqui, porque a gente vai ensinar e vocês vão conseguir fazer. Então, não precisa ficar arrastando isso para a vida inteira, porque eu acredito que quem tem dor quer resolver agora. Não quer ficar num sonho futuro. Um dia, daqui 10 anos de terapia, eu vou ficar bem. Não, é para já. Eu tenho pressa. Vocês têm também ou sou só eu que sou apressada? Gi, você falando aí, lembrei de uma cliente minha, né? Ela veio para a primeira sessão, né? Que eu dei para ela experimental. E ela falou justamente isso. Eu não vou fechar o pacote, porque eu não quero ter que toda semana estar voltando na minha história, tá contando minhas feridas, contando o meu passado. Eu falei, então, as pessoas têm um pensamento errado sobre a terapia. O nosso processo terapêutico, ele não é um processo convencional, né? Onde você vem ali e fica falando. Não, claro, a gente precisa entrar na história de vida porque é lá que está a raiz. É lá que nós vamos buscar a raiz para ressignificar e trazer essa autocura. Mas é com profissionalismo, é com muito cuidado, é com técnica, é com ferramenta, é com estratégia. Não é só colocar você para falar. E outra, você vai falar, mas nós vamos te tirar daquele lugar. Você não vai sair da sessão na dor. Esse é o diferencial do método TPM. Sabe? Vamos acessar a dor? Vamos, porque como é que a gente vai curar algo, uma ferida, se você não tocar nela? Entende? A gente precisa tocar na ferida. E aí, tem uma frase que eu gosto muito, que tem que doer, né? Como nunca, para não doer nunca mais. Esse é o nosso processo. Vai doer passar pelo processo? Vai, porque a gente vai ter que tocar nas dores, né? Tocar nas feridas. Mas eu falei para ela, o que dói mais? Você entrar na tua história, ressignificar e curar isso? Ela estava com 30 e poucos anos. Ou você chega lá com 55, 60 anos e perceber que você está do mesmo jeito, porque você não teve coragem de adentrar na tua história. Essa pergunta modificou o pensamento dela. Falei, vai doer também. E vai doer muito mais. Porque vão ser anos de dor, anos de ferida, anos de enfermidade, porque você vai ficar doente. Aqui não, você vai entrar no processo, vai entrar na dor, vai ressignificar e vai curar. E vai viver a tua vida. E como a Gi falou, é um processo, a terapia, as pessoas têm um pensamento errado. Não é para quem está doente. O nosso processo terapêutico, mulher, é para você que não quer ficar doente. É para você que quer limpar essas emoções, levar essa autocura para suas feridas, para os seus traumas. Antes, não é depois, sabe? É antes, é você cuidar antes, para não chegar nesse patamar. Então, abre a tua visão para isso. Todos nós, todo mundo precisa passar por um processo. Todo mundo. Todas as pessoas, né? Desde lá dos pequenos até os grandes, precisam justamente pela nossa história de vida. Então, vale a pena, sim, entrar na minha história de vida, curar ela para não repetir o padrão. Para não continuar sofrendo, para não passar mais 10 anos repetindo, sofrendo e perdida, né? Ali, que nem na casa de ratinho, né? Fica lá, ó, 10 anos, 15 anos e a vida passando e você repetindo. Então, coragem.
Coragem, a gente precisa de coragem, né? Eu e as meninas estamos aqui nesse propósito de levar para você, mulher, da mesma forma como nós saímos, você também sair desse processo de dor, sair desse padrão. Esse é o nosso intuito, te ajudar, assim como nós fomos ajudados lá atrás. Ajudar as mulheres também a sair desse papel de vítima, desse papel de dor, desse papel de trauma, de rejeição, de abandono, de traição. Qual é a tua dor? Só você sabe. E o que você quer mudar hoje, mulher? Eu te pergunto. O que você quer mudar hoje na sua vida? E aí eu tenho que te dizer que isso que você pretende mudar hoje, a resposta está dentro de você. Já tem a resposta. E ela está dentro de você. Precisamos acessar a tua história e buscar. Onde vamos buscar essa mudança aí, essa transformação para a tua vida? É um processo lindo, né, meninas? Eu amo esse processo. Eu acho, sou suspeita. Lindo demais. Cadê nossa amiga Cícera? Cícera, não está Eu saindo não a enxergo voz. ela. Eu Eu fechei. não enxergo ela. Barulho. Você falando de processo, Val, vem aqui para nós, né, na minha mente. Processo solitário, né? Porque é algo que só você pode fazer, é decisão, né? E quando a gente fala de transformação, a gente já fez isso antes, né? Você olhar para uma transformação, a metamorfose de uma borboleta. Casulo, cemitério, cova, ninguém vai com ninguém, né? Cada um vai no seu, né? Então o processo é seu, a história é sua. Por mais que tenham pessoas fazendo parte, mas o processo é seu e o olhar é seu. Você não se perdeu porque você quis, você se perdeu porque você se afastou para sobreviver àquela dor, né? E hoje a gente deixa um convite aqui, a gente sempre fala sobre isso, né? O processo, ele requer decisão. Você precisa tomar uma decisão, ir para uma ação, né? Você precisa, né, olhar para essa história. Como você falou, mas eu não quero, mas eu não... Nem sempre o que é bom, né? O que faz bem é bom de fazer. Às vezes é com dor mesmo, às vezes é com sacrifício. Para eu acordar de manhã, 6 horas da manhã para caminhada, vocês não sabem que luta que é na minha vida. Eu adoro dormir. Eu sou uma pessoa noturna, que eu rendo bastante à noite, então eu deixo minhas leituras para fazer à noite. E aí, para acordar de manhã, aquela luta, mas eu falo, meu corpo precisa, esse esqueleto tem que se manter alinhado, e eu preciso ir, senão eu trago minha coluna. Enfim, Sim. eu preciso tomar uma decisão em relação ao meu físico todos os dias. Todos os dias. Se eu não for, quem vai sofrer a dor vai ser eu, né? Então, quando a gente deixa um convite aqui, mulheres, vamos juntas, a gente está aqui para pegar na sua mão. O processo é seu, mas se você precisar de ajuda, você tem a gente aqui do seu ladinho, né? E a gente está num processo muito lindo, né, meninas? A gente está preparando. A gente já começou o ano intensificando aqui, né, os nossos bastidores. Eu digo que a diferença, gente, a ação faz a diferença nas nossas vidas, né? A gente já fez um workshop online, a gente já entregou a semana passada. E a energia que foi aquilo, né, meninas? Que energia. As mulheres não quiseram ir embora. Tem alguém aqui que estava no workshop, gente? Pode dizer como foi aquilo? Já Conta aí, pessoal. aqui. Mas, enfim, as maravilhosas estavam lá com a gente. A gente ficou surpresa como aquelas mulheres decidiram estar ali às 19 antes das 19h30, estava marcado para 19h30, antes das 19h30 elas já estavam entrando na sala. Elas tomaram uma decisão assim extraordinária. Nós ficamos surpresa, mas por que isso aconteceu? Porque nós tomamos uma decisão, né? Vamos fazer algo, vamos fazer uma entrega. E se eu faço uma entrega, vai vir o público e veio. Foi uma coisa linda, né? E agora, daqui para frente, né? A gente tem muita entrega para fazer. Então a gente quer deixar, para não ficar nas nossas palavras, venha experienciar, né? Esteja com a gente em algum dos nossos encontros, seja numa salinha virtual, seja nos nossos encontros presenciais. A gente já tem evento presencial para 14 de março, meninas, me ajudem aí. Sim, 14. Uma vivência. Estamos com um grupo terapêutico aberto. Aonde acontece essa transformação, Cícera? Dentro de um processo. E o processo eu estralo o dedo e a borboleta bate as asas e vai embora, né? Era bom. Por exemplo, a gente tem um tempo
Isso, pegando impulso, pegando. Eu fico desesperada, particularmente. Não é confortável para mim voar de avião, né? Então eu fico naquele desespero, meu Deus, vai decolar, vai decolar, vai decolar. Foi! É um processo, um parto, gente, um parto. Um parto, por exemplo. Primeiro parto, 12 horas, 9 horas de contração, até aquela criança nascer, até o processo acontecer, nosso nascimento. Então, por que na minha vida? Uma história de dor. A minha história de 40 anos de sentimento de abandono, uma ferida da rejeição, como que eu vou querer curar no estalar de dedo? Milagre. Deus faz milagre. Mas o processo é nosso. Nós precisamos querer, né? Eu quis entender minha história. Da onde vem esse medo? Da onde vem esse sentimento? Da onde vem essa falta de coragem, né? Imagina, gente, você se formar, ficar 5 anos na graduação, dando seu sangue, né? Sacrificando a sua família, depois você pega o diploma, você pega, enfia na gaveta e fala assim, eu não vou exercer porque eu não me sinto capaz para isso. Aí o outro vem, se forma 1 ano depois de você vê a pessoa lá no cargo que você tanto gostaria e fala assim, por que eu não fui? Porque eu parei, eu não estacionei, fiquei lá, né? Com medo de agir, com medo de fazer aquilo que eu tinha aprendido. Mas o medo me paralisava, né? Eu só fui entender isso dentro de um processo, e foi árduo, viu? Foi árduo, foram com dor mesmo, com dor física mesmo. E eu não aguento mais de dor, eu quero entender. Se tivesse um analgésico que apagasse a dor, eu queria. Tudo que a gente quer quando a gente está com dor é ficar livre da dor. Mas até para sair e tirar a dor, você precisa levar uma outra picadinha, que é a injeção, né, do analgésico. Então, você precisa se permitir, né? Eu quero deixar um convite, né, sem perca de tempo, a hora voa por aqui, é que se você se sente conectada por essa necessidade de querer uma vida nova, né? E querer experienciar um passo novo, nós estamos aqui. De coração aberto, né? Com as nossas entregas aqui. Hoje nós temos salinha de acolhimento às 13h30. Nós estamos fazendo isso há mais de 1 ano, já está entrando para 1 ano e 2 meses de as salinhas de acolhimento. Todas as quintas-feiras. Foi um processo assim de todas as quintas-feiras, né? E vai continuar sendo, porque a gente acredita que há uma mensagem poderosa que transforma outras vidas. A falta de conhecimento, gente, leva as pessoas para a estagnação. Leva as pessoas para desestabilizar, sabe, emocionalmente, perder o emprego, perder a família. Sofrimento. Exato. Imagina uma mulher, porque nós temos esse poder. A energia feminina, ela é poderosa. A gente tem o poder de transformar a nossa casa, o ambiente que a gente chega. A mulher é isso, né? E mulheres paradas, em depressão, tomando medicação controlada, tendo crise de ansiedade, com a vida estagnada, se sentindo o capacho, o tapete lá da porta da esquina, né? Sem valor, sem reconhecer o seu valor. E quando ela olha e fala assim, não, eu não sou isso, eu tenho um valor. Tudo muda na nossa vida, tudo muda. Estar aqui, por exemplo, é uma mudança de vida para mim. Porque se fosse em outro tempo, eu falo assim, o que vão achar que eu vou estar lá 9 horas da manhã numa live? Não sei quem vai estar lá. Ah, se não entrar muita gente, eu nem vou abrir essa live, não. Eu sei o poder da mensagem que a gente carrega. Se tiver uma pessoa, a gente entende. Porque a gente já viu depoimentos, né, Gi? A gente faz uma live de tema e a gente fica no esquecimento. Ah, a gente fez uma live. 6 meses depois a pessoa aparece. Então, assisti sua live, não foi, Gi? A gente já ouviu o depoimento ano passado. A gente fica maravilhada. Vocês falaram sobre um tema tal. Eu só não entrei, eu não estava lá ao vivo, mas eu assisti depois, porque eu estava trabalhando e mudou a minha vida. Eu estou ajudando outras pessoas. Gente, isso não tem preço. Isso é valor, né? Sim. Então, a gente vai continuar entregando. A gente vai continuar entregando, porque a gente acredita que muitas mulheres precisam ser alcançadas. Ah, mas estão fazendo para vender, é isso? Não, a gente está aqui gratuitamente. A gente vai fazer salinha de acolhimento daqui a pouco gratuitamente. Ah, mas eu tenho que pagar, Sim. Então a terapia é caro. Gente, se você quiser, as portas vão começar a se abrir. Né? Quando você dá o primeiro passo, eu quero, a decisão já começa. O horizonte já começa a se abrir. Existe uma conexão cerebral. Eu esqueci o nome disso, me ajudem aí, meninas. Quando uma grávida está grávida, ela não vê grávida em lugar nenhum quando ela não está gestante. Quando ela descobre que ela está gestante, você olha para a rua,
Põe o pé na calçada, só vê grávida. Vê todo lado. Grávida. Por quê? Você se conecta, né? Com aquilo que você está vivendo naquele momento, né? Decida mudar para você ver quantas portas vão se abrir para você. Sim. Só para você ver. E depois você volta aqui e fala assim, não, menina, é tudo mentira que vocês falaram. Essa neuroplasticidade, essa conexão cerebral é coisa da emoção. Experiencie para você. Vivencia isso para você ver. O poder da imaginação. Vocês não conseguiram escutar, mas eu tinha colocado, e vou colocar no fechamento também, a música do Toquinho, que chama Aquarela. Acho que é Aquarela brasileira ou só Aquarela? Que ele fala assim... Só Aquarela. Só Aquarela, né? Se a gente imaginar, ele fala assim, se eu tão somente imaginar, eu já vejo um avião decolando, ele fala na música. Eu estou traduzindo aqui para a linguagem, tá? Ele fala assim, eu coloco lápis na minha mão, em círculo, num instante eu faço o mundo, faço ele girar. Olha o poder da criação. Não é um círculo, é o mundo girando. Gente, a nossa mente, ela tem o poder de fazer a gente alcançar outros níveis, né, da nossa vida. A gente só fica parado porque a gente parou de imaginar, a gente parou de criar, né? Tem um versículo bíblico que eu falei ontem com a minha paciente, ela falou assim, deixa eu anotar, Cícero. Eu falei, anote aí. Falou comigo, Provérbios 23, 7, né? Assim como você imagina na sua mente, assim o homem vai ser. Imagine que você é um fracassado. Então, o homem vai até mudar de postura, vai ficar assim, ó, o fracasso. Não, eu arrumo minha postura, eu consigo decidir. Agora eu vou fazer. Tudo muda. Tudo muda. Basta uma decisão, né? Um passo. Faz sentido para vocês, meninas? A gente tem alguém aqui com a gente, as meninas, né? Lu, seja bem-vinda, Luciana Mendes. Gente, minha querida terapeuta lá do Nordeste, que honra ter você por aqui. Se apareceu por aqui, se estiver por aqui, nos dá um joinha que você está nos ouvindo, Lu. Confirma aí como tem sido para você aí esse processo de levar conhecimento para as mulheres. A Rosane Basta também esteve por aqui ou ainda permanece. A Paula, que lindas. Aí, Cícera, você tocou, né, no convite, né, para o nosso grupo de processo terapêutico, que nós vamos abrir aí uma mentoria em grupo para você, mulher, para facilitar a sua entrada também, né? E também porque em grupo a gente fica mais fortificada, a energia do grupo é maravilhosa. Aqui fica o nosso convite. Vamos iniciar, meninas, 12 de fevereiro, né? 12 de fevereiro, a quinta-feira? Uma quinta-feira. Daqui mais ou menos 15 dias. Mulher, meu convite para você. Entre nesse processo, entre nessa mentoria. Lá terão outras mulheres que estão buscando também essa mudança, estão buscando transformação para esse ano de 2026. Este é o momento ideal para você decidir vivenciar essa experiência. Eu não falo que é uma terapia ou uma mentoria, é uma experiência, é uma vivência, porque lá nós vamos utilizar técnicas, ferramentas, trabalhamos, né, aí com a respiração, com a visualização guiada, que são técnicas maravilhosas que você vai aprender e vai levar para a tua vida. Então, o mesmo conhecimento que nos liberta, também pode te libertar. Fica aqui o meu convite, chame a mim, a Gi, a Cícera, ou vai no link da bio, manda um direct, vamos embora, dá a mão para nós e simbora aí, bora juntas fazer um 2026 diferente de fato, com transformação interna primeira. E depois você vai ver essa transformação do lado de fora. Né, meninas? Fica esse convite aí para essas mulheres lindas. Sim. Sim, amiga. É sobre isso, né? A nossa mensagem hoje foi um pouquinho curta, porque a gente quis trazer aí um clareamento, né? Trazer essa clareza de que é necessário esse processo terapêutico para todo mundo precisa, né? A gente trouxe aqui as opções que você pode estar com a gente, você só precisa decidir e nós estamos aqui para te acolher, né? E como que a gente dá o próximo passo? Tomando a decisão, né? Pensa no seu coração, né? Qual decisão que eu tomaria que poderia mudar a minha vida? Se eu agisse de tal forma, como quando a Gi falou, né, no começo, aí foi no meio, Gi, que você falou assim, eu ficava imaginando se acontecesse um problema, como que eu iria resolvê-lo,
colocar o nosso cérebro, a nossa mente para partilhar, né, daquilo que a gente está sentindo. Porque muitas pessoas entram na negação, eu não estou sentindo nada, não aconteceu nada, tá tudo bem. Não, ela já se imaginava, né? Se acontecer, isso chama-se Ô, amiga, corporativo, ó né? você botando palavras na minha boca, hein? Eu falei problema, eu falei situações. Você já imaginou as negativas. Eu não imaginava as negativas, eu imaginava positivas mais do que negativas quase sempre. E você já tá achando que eram problemas. Algo acontecia, você já imaginava que poderia ter soluções, coisas maravilhosas, né? Uma mente positiva, né, amiga? Que linda, né? Diferente de mim, você viu que tá na história? Para mim sempre foi catástrofe. Eu sempre pensava não, para mim não. Né? E para mim não. Eu não sei, eu era bem jovem quando falaram para mim assim, olha, não fica pensando em coisa negativa que atrai. Eu falei, atrai? Então vamos pensar coisa positiva, já que atrai, né? Eu botei o positivo, né, Gi? Não é? Olha isso. Acho que é por isso que eu sempre tive sorte, hein, amiga? A minha vida sempre foi assim, mais positiva. Acho que é por causa do polo mesmo. Minha mente atraiu, sempre trabalhou mais no polo positivo. É sobreviver em concluir? Bora lá. Quais são as suas palavras finais aí, minhas amigas? Eu digo coragem para essas meninas, né? Eu digo, gente, precisa de coragem, né? Para tudo na vida a gente precisa ter coragem, né? A coragem de fazer, a coragem de decidir, a coragem... Até para ficar, você precisa ter uma coragem de ficar no mesmo lugar. Você vai ter coragem de permanecer nessa mesma história, né? De deixar essa página em branco, porque se você não pegar o caderno da história, vamos fazer uma analogia aqui, né? Se você não pegar esse papel, não estruturar onde você quer chegar, você já sabe o que vai acontecer, não é surpresa, né? Então, exatamente. Então, para mim, a palavra é clareza, que é ter noção de onde eu tô e de onde eu quero chegar. Para mim, clareza é a palavra de hoje. Maravilha. Eu quero agradecer, né? Estamos aí finalizando esse janeiro, todas as quinta-feiras aqui, né? Parabéns para nós, né, meninas? Estamos aí firme e forte nessa decisão de levar transformação. E a minha palavra final é para essa mulher que está aqui. Eu quero te ver nesse grupo terapêutico, nessa mentoria para mulheres. Pensa, uma mentoria específica para você, mulher, sair, né, deste lugar que você não quer mais estar, para você reconectar com a tua essência, com a tua identidade e fazer essa reconexão interna. Eu quero te ver neste processo, nessa mentoria. Fica aqui, quero ver tua carinha com a gente aí, né? 7 semanas, né? Juntas, de mãos dadas. Aguardo você, mulher, no nosso processo terapêutico. Gratidão, meninas. Obrigada, Val. Meninas, sou grata. Deus abençoe a vida de vocês. Que a gente possa encontrar essas preciosas aí nos próximos passos, né? Sim, bora. Essa do teu filho, ouçam, escutem. Imagine só. Põe aí pra gente. Aumenta só mais um pouquinho. Se você tiver até fazer. Sim. Maravilhosa. Da mundo uma lua. E se faço chover quando eu te tenho guarda. Poder da imaginação. Sim. E é a mente positiva da nossa amiga Gi, ó. Um pinguinho de tinta já ajuda. Vamos ensinar essas mulheres, né, na mentoria, o poder da visualização, da imaginação, mulher. Vem. Só vem, gente. Bora lá, bora juntas. Embarca aqui com a gente, que é sucesso. Gratidão, minhas amigas. Que Deus abençoe essa manhã. A gente se encontra mais daqui a pouco. Tchau. Até mais. 1h30, nossa salinha de acolhimento, hein, pessoal? Estejam com a gente. Tem que entrar lá no grupo para receber o link, né? Para entrar na salinha virtual. Isso. Acho que ficar na bio da Gi. Sejam todas bem-vindas. Gratidão às preciosas que estiveram aqui com a gente. Feliz manhã. Obrigada, preciosas. Tchau.